Agora eu vou falar sobre os capítulos 19 e 20 do livro Lolita. No capítulo 19, Humberto fala que ele tem 2 endereços para futura correspondência com a escola antiga da Lolita, em Beardsley, né? E esses endereços serviam como, tipo assim, eles iam nesses endereços e lá eles tiravam as correspondências. Então, o Humberto e a Lolita foram em um desses endereços. E chegando lá, o Humberto pegou todas as cartas que eram para ele e depois ele viu um envelope de aparência muito especial, que era para Lolita. Aí ele começou a ler a carta que era para Lolita e era da Mona, que é a amiga da Lolita. Aí ela tava falando assim muitas coisas na carta, mas ela falou que talvez não ia estudar mais em Beardsley, na escola, e que a Lolita poderia voltar e ela não estar mais lá. Ela falou da peça teatral, falou muito da peça teatral, falando que muita gente errou algumas falas e tudo mais. Então ela continuou comentando tudo isso. E aí, focando mais na peça teatral. Aí o Humberto fala que acabou de ler a carta da Mona. E quando ele acabou de ver, ele procurou pela Lolita e a Lolita tinha desaparecido. Ele saiu procurando por ela, chegou até a perguntar para um policial, para um guarda, que a filha dele tinha fugido, que tinha desaparecido. E o que acontece é que ela realmente ele não estava achando ela. Mas aí ele pensou assim com mais calma que a qualquer momento ela iria reaparecer. E aí a Lolita reapareceu mesmo. Então ele fala por onde que primeiro ele fala para ela entrar no carro e a Lolita vai, obedece e depois ela pergunta onde que ela estava. E aí ele fala que ela fala que ela estava com uma colega que morou com ela em Beardsley. E aí ele fala, que colega, porque eu tenho o nome de todas as meninas que estudou com você. Aí ela fala assim, não era nenhuma que estudou comigo, só morava lá na cidade, mas não estudava comigo. Aí ele falou assim, mas eu tenho uma lista telefônica aqui, onde que vocês foram? Aí ela fala que é uma menina, ela fala que não sabe o nome dela e só sabe o primeiro nome dela, que ela também chama Dolly. Aí ela pergunta onde que elas foram, ela fala que foi tomar uma Coca-Cola. E aí ele fala aquela dali, aí a Lolita fala, não, é uma próxima, porque ele quer ir até o balcão perguntar se tomou mesmo. Aí depois ela tenta disfarçar, ela fala, não, na verdade a gente não tomou Coca-Cola nenhuma, a gente ficou só vendo as vitrines. Então a Lolita deu uma sumida e o que acontece é que ela tava tentando mentir aí sobre isso, o que aconteceu, né, nesse meio tempo que ela tava sozinha. Então, o que acontece é isso, né? Nesse capítulo, a Lolita fugiu e o Humberto cai na estrada de novo, tenta esquecer tudo isso. Ele dá até um tapa na Lolita e ele fala que ele se arrependeu muito de ter dado esse tapa nela, mas aí ele cai na estrada de novo. Depois disso, ele tá no meio da estrada e ele começa a ver que tem um carro seguindo ele de novo. E aí ele fala que ele acha que é o mesmo que tá seguindo ele, o mesmo que tava seguindo, só que o carro tá trocando. Quem tá seguindo tá trocando de carro. São vários carros diferentes. Agora não é mais um conversível vermelho, agora é um sedã azul. Então é isso que acontece. Então ele tá no meio da estrada quando ele ouve um plep, plep, plep. Ou seja, o pneu dele furou. A Lolita fala pra ele, né, que o pneu furou, mas isso era meio óbvio, a Lolita sempre tem umas coisas meio assim, né? E então o Humberto encosta e ele vê que o carro para, assim, uns metros atrás dele, e aí ele resolve pedir um macaco pro carro, mesmo que ele tivesse um no carro. Ele ia pedir emprestado um macaco, mas ele já tinha um. Aí o que acontece é que no mesmo instante que ele tá se aproximando, o cara dá uma rápida curva em U e desaparece, e ao mesmo tempo a Lolita também coloca o carro em marcha, em movimento, só para fazer com que o Humberto não consiga se aproximar da pessoa que estava lá.
Então, isso que é o capítulo 19. Tudo isso acontece no capítulo 19. No capítulo 20, ele fala do amor da Lolita, né, pela atuação. Fala que um exercício tátil que ela escreveu sobre apertar sobre fingir que tá apertando umas bolas de ping-pong, fingir que tá apertando um pedaço de pão, uma borracha. E ele fala como que ela executa essas tarefas com tamanha beleza. Então também ele fala como que ela joga tênis bem, como que ele gosta de ver ela com as roupas de tênis, como que ela é bonita, como que ela joga o tênis de uma beleza tão sutil, né, tão delicada. Ele fala como que ele ama tudo isso. E aí nesse capítulo eu acho até bonitinho, assim, mas a gente não pode se deixar se enganar pelo Humberto. Ele fala, né, que, olha só, que ele amava a Lolita perdidamente. É uma coisa assim, né, que ele sempre fala ao longo do livro, mas que aqui ele enfatizou. Ele ama a Lolita e ela só tem 14 anos, apesar disso tudo, mas que ele ama ela. Então, enquanto a Lolita tá jogando tênis, né, num hotel que eles pararam, aparecem duas pessoas que querem jogar tênis com a Lolita. E aí o que acontece é que enquanto ele tá ali, uma pessoa do hotel chega e fala que tem uma ligação urgente pro Humberto. Chegando lá, a ligação já tinha caído, mas alguém tinha anotado o que a ligação dizia num bilhete. Aí o bilhete dizia: Senhor Humberto, ligação da diretora da escola Beardsley, residência de verão. E aí ele pensa, a diretora, na verdade, que é a senhora Pratt, ela tá em uma viagem para Inglaterra, então não poderia ser ela. E aí o número que o bilhete deixou para contato, porque ele pediu para ligar de volta imediatamente, urgentemente, que era muito importante. Eles tentam ligar, mas aquele não é o número de Beardsley. Então ele acha que é um trote. Um trote que deixou. Mas quem que poderia saber que o senhor Humberto estaria ali? Então é muito estranho isso tudo, essa ligação. Parece que é um trote. Então ele volta, né, pra Lolita. Ele volta lá pras duas pessoas que estão jogando com a Lolita. E ele vê, né, que tinha um intruso, né, no meio dos dois e que tinha batido no traseiro da Lolita, né? E aí, quando ele viu o Humberto, que ele tava lá se aproximando, ele saiu correndo. O que acontece é que a Lolita, então, eu perdi aqui o capítulo no livro, mas o que acontece é que a Lolita, então, fala que o dia tá quente e que ela precisa nadar. Então, ela sai e o capítulo 20 termina aí. Então, esses foram os capítulos 19 e 20 do livro Lolita.